Nossas maiores conquistas surgem a partir de oportunidades. Muitas vezes, a glória e o sucesso estão escondidos em meio à dor, ao suor e às lágrimas. Todos buscam um dia experimentar o mel do triunfo, mas poucos estão dispostos a enfrentar o campo de batalha e lutar pelos seus sonhos. Durante essa jornada, cada conquista chega como uma porção de bem que precisa ser dividido com outras pessoas. Porque o bem, quando dividido, se multiplica. Mas quando não é compartilhado, se perde. E se o maior bem da vida do ser humano é o conhecimento, a maior expressão do conhecimento é a prática. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao nosso curso Apicultura na Prática mais completo. Meu nome é Armindo Vieira Júnior, eu sou fundador e diretor da Companhia da Abelha, uma empresa que atua no mundo da criação de abelhas, da produção de mel, já há quase 40 anos. Desses quase 40 anos, já são 20 anos aplicando treinamentos e capacitações na área de apicultura. Já são mais de 8.000 alunos que já passaram pelos nossos treinamentos presenciais e online e migraram para esse mundo maravilhoso da criação de abelhas e da produção de mel. Hoje a Companhia da Abelha tem dois grandes objetivos dentro do cenário apícola nacional. O primeiro deles é a gente levar a apicultura para todos os cantos do país. Pensa que quando eu realizo aqui os meus treinamentos de forma presencial, eu faço isso para um público muito limitado, 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Com a CIA da Abelha Online, a gente abriu um grande espaço para poder levar todo o conhecimento da apicultura para os 4 cantos do país. Locais inimagináveis, onde a gente nunca pensou chegar através da internet, através dos cursos online. Hoje a gente chega levando o maravilhoso mundo das abelhas para essas pessoas que desejam produzir o seu mel. O outro grande objetivo da Companhia da Abelha é elevar a apicultura, o agronegócio abelhas, para o andar de cima do agronegócio brasileiro. Hoje a apicultura é uma atividade das que mais crescem em termos da presença no mercado. Mas junto aos órgãos de fomento, as instituições que trabalham o ensino da apicultura, as instituições públicas que trabalham toda a parte do planejamento da apicultura no país, a gente ainda é visto como o patinho feio do agronegócio nacional. E a partir disso, o que a gente quer? A gente quer que essas instituições, que esses órgãos reconheçam o crescimento que a apicultura tem representado no que diz respeito ao PIB agropecuário nacional, no que diz respeito à geração de empregos, no que diz respeito à geração de renda. E dessa maneira a gente tem a apicultura no mesmo patamar dos demais agronegócios do país. Pessoal, o nosso curso Apicultura na Prática mais completo, ele teve início a história dele há alguns meses atrás.
Nesse primeiro treinamento, nós tivemos o retorno de vários apicultores de todos os cantos do Brasil que passaram a criar abelhas exclusivamente vendo as aulas do nosso primeiro curso. Outros apicultores solicitaram a oportunidade de rever as aulas. Não, professor Armindo, traz a aula para mim, deixa eu assistir novamente para mim poder aprofundar, para mim poder conhecer. Maravilha! E aí a gente resolveu fazer agora o curso Apicultura na Prática mais completo, que é um curso ainda melhor. Nós refizemos todo o trabalho, nós refizemos grande parte das gravações, mostrando para vocês outras nuances que não foram apresentadas no primeiro curso. Mais aulas, mais vídeos, mais prática, denotando para você, todo mundo da apicultura, que eu tenho plena convicção, você vai efetivamente passar a criar abelhas. Se você está chegando hoje, se não viu nada ainda do primeiro curso, seguramente você está adentrando no mundo que vai fazer toda a diferença na sua vida e vai ser um divisor de águas daqui para frente, antes do curso e depois do curso. E como que vai ser esse treinamento? O treinamento, ele é um treinamento 100% online e 100% gratuito, onde a gente vai apresentar todas as nuances para você iniciar a sua criação de abelhas e a produção de mel. Para quem ele é voltado? Ele é voltado para quem já é apicultor, para quem já cria abelhas, para quem já tem uma determinada produção de mel, mas percebe que ele pode ir além, mas percebe que a produção dele pode melhorar, que a produção dele pode aumentar. E o curso ele tem o objetivo de trazer o quê? Informações que vão mudar o processo produtivo dele. Mas também esse curso ele é apresentado para quem nunca entrou em um macacão de abelhas, para quem nunca foi em um apiário, para quem nunca viu um favo de mel nas mãos, cheios ali de mel para poder colher. Então esse curso ele é voltado para todos os que desejam implementar um negócio de apicultura na propriedade rural e produzir o alimento mais saudável do mundo, que é o mel de abelhas. E como você irá aproveitar o curso Apicultura na Prática mais completo? Eu enviarei para você 5 aulas, uma por dia. De hoje até sexta-feira, uma aula por dia você vai acompanhar para poder aprender todo o processo da criação de abelhas. É fundamental você acompanhar toda a aula, assistir do início até o fim. As informações elas vão somando. Uma informação vai somando a outra e você vai tomando nota disso. Uma coisa que eu já vou pedir agora é que você providencie um caderno, porque você tem que anotar. Existem processos que você vai observar que ele vai somando um ao outro. E se você vai anotando isso, você vai observando que vai tendo uma sequência do trabalho. Então eu peço que você pegue agora um caderno e uma caneta para começar a anotar a aula que já está disponível aí para você na plataforma. Quando for à noite, às 7 horas, a gente vai fazer a nossa live. A live é voltada para todos os alunos do curso Apicultura na Prática. E ela vai estar apresentada nas 3 plataformas, no Facebook, no YouTube e no Instagram, nas páginas da Cia da Abelha, nesses portais. Você assistindo a aula, você vai trazer as suas dúvidas específicas sobre aquela aula. E eu vou estar ali disponível para poder tirar as dúvidas de vocês. Essas lives, elas não ficarão disponíveis ali nas redes sociais. Vai encerrar a live, a gente vai fechar. Mas elas estarão gravadas e disponíveis para vocês no portal do curso Apicultura na Prática mais completo, para poder rever a live. Inclusive, eu sugiro que você reveja, que você veja com um outro olhar, com uma outra nuance, revendo de repente até a aula daquele dia, para você fazer um somatório da aula mais a live. E aí você vai ter a informação completa para começar a implementar o seu negócio de apicultura. E não é só isso, dentro da live, quando nós estivermos com você ali dentro da apresentação, sortearemos brindes para todos os alunos
os comprometidos em implementar o negócio da apicultura. Serão várias premiações que a gente vai estar disponibilizando para você dentro da live. Então vem com a gente que quem sabe você não vai sair da live com um grande prêmio para poder iniciar o seu negócio de apicultura. Por que criar abelhas, pessoal? Porque é uma atividade diferenciada de tudo que vocês já viram no cenário agropecuário nacional. Se você pensar comigo, a implementação de uma atividade de agropecuária, de gado, ali nós estamos falando de um investimento muito alto, de um investimento onde você tem que implementar ali não só a genética do gado que você vai trabalhar, mas também todo um custeio muito elevado para a implementação do seu negócio agropecuário. A mesma coisa a avicultura, a mesma coisa a piscicultura, a mesma coisa a suinocultura. São atividades de um investimento muito alto. A apicultura não. A apicultura é uma atividade escalável. Você pode começar com poucas colmeias, implementar ali poucas colmeias na sua propriedade, sentir se o negócio vale a pena. Se deu certo com uma, com duas, com 5 colmeias, aí que você vai fazer a coisa crescer, aí que você vai fazer as abelhas reproduzirem, aí que você vai implantar um número maior de colmeias para alcançar a grande vantagem comercial da apicultura na sua propriedade. Se você pensar comigo em torno daquilo que você necessita para poder trabalhar o início de uma atividade de apicultura, o que você vai empatar de capital é muito pouco. Você vai ver que o valor que você vai ter que tirar do bolso para poder implementar o negócio apícola é pouca coisa. 5, 10 colmeias de abelha vai necessitar de você um investimento muito pequeno. No final ali de aproximadamente 18 a 24 meses, com essas 5 a 10 colmeias, você vai ter a sua primeira produção de mel, que vai gerar na casa ali de 200 a 300 quilos de mel. Isso paga tranquilamente todo o investimento que você fez e já trouxe todos os produtos que você necessita para dentro do seu lar, para dentro da sua família, junto aos seus amigos e vizinhos. Mas a apicultura não para aí. Se você acha que você vai ficar só nos 200, 300 quilos de mel, você vai muito além. Por quê? Porque ano a ano você vai implementando a apicultura e vai fazendo crescer. Você vai entrar com os programas de melhoramento genético de rainhas, você vai implementar o manejo pré-safra com troca de favos velhos, com a alimentação na época adequada para o enxame não morrer, e dessa maneira a colmeia vai produzir muito mais. Ela pode chegar a 50 quilos, 60 quilos, 80 quilos, 100 quilos de mel. Se a gente pensar aí, você também não vai ficar nas suas 10 colmeias. Você já vai aumentar para 30, para 40, para 50, para 60 colmeias no seu apiário. Imagina um apiário de 60 colmeias, no final de 4, 5 anos de atividade, você atingindo ali 3 toneladas, 4 toneladas de mel. Você vai ter mel para sua casa, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus parentes, para distribuir no mercado, para poder colocar dentro das embalagens, com rotulagem, na gôndola e ganhar um grande dinheiro com isso. Essa é a proposta que a gente quer trazer para vocês aqui na nossa Apicultura na Prática. As condições climáticas para você implantar a apicultura no Brasil, elas são muito favoráveis. Nós temos aqui praticamente 12 meses do ano voltados para a apicultura. A gente tem um ciclo de chuva muito regular, a gente tem os ciclos de sol também muito regulares, a gente tem os maiores biomas do mundo. A Mata Atlântica, a Floresta Amazônica, o Semiárido Nordestino, o Cerrado Brasileiro, os Pampas Sulinos, o Pantanal Mato Grossense. Nós estamos falando de áreas com potencial de produção de mel gigantesco, inexplorado. Se a gente pensar as áreas onde existe prática de apicultura no Brasil, não chega a 40% o território brasileiro que a gente encontra abelhas. Mais de 50% do território ainda não tem nada de abelhas. Tem abelhas selvagens, abelhas que estão no meio do mato. Mas a gente está falando de abelhas nas colmeias, de abelhas nos apiários com alta produção de mel. O Brasil ele tem potencial para se tornar o maior produtor de mel do mundo. E o que é que falta? Faltam apicultores, pessoas dispostas a implementar uma atividade de apicultura que faça toda a diferença no cenário agropecuário nacional.
A natureza ela foi tão fantástica com o Brasil que ela proporcionou à apicultura nacional a possibilidade da gente ter uma abelha única, que é a abelha europeia de sangue africanizado ou simplesmente abelha africanizada, que é a abelha com ferrão, que o pessoal do sul do Brasil chama muito de abelha Europa, 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 que o caboclo da roça transformou em abelha Europa, com ó de todo o tamanho. Mas não é essa abelha que a gente está falando. A gente está falando da mistura da abelha europeia com a abelha africana, que foi introduzida no Brasil nos anos 50 e que proporcionou a todos nós uma abelha híbrida com condições diferenciadas em relação ao restante das abelhas do planeta. Quando a gente pensa a abelha africanizada, ela tem as condições de gerar uma produção de mel livre de todos os resíduos de medicamento e livre de resíduos advindos das áreas industriais. A abelha africanizada ela é extremamente seletiva. Se ela encontra uma fonte de alimento que é contaminada, ela não carrega isso para a colmeia. Se ela encontra uma fonte de água contaminada, ela não carrega isso para dentro da colmeia. Mas se ela encontra o bom néctar, ela carrega para dentro da colmeia. Se ela encontra o bom pólen, ela carrega para dentro da colmeia. Isso deu as condições da apicultura nacional ter o melhor mel do mundo, o mel mais valioso do mundo, o mel mais limpo do mundo, o mel certificado orgânico e o mel legitimamente orgânico, aquele que não é certificado ainda, mas que equivale analiticamente aos melhores méis do planeta orgânicos que existem. Isso tem proporcionado à apicultura nacional uma geração de riqueza, de renda, de ganho. Não é de alguns dólares não, são de alguns milhões de dólares que têm enriquecido a cadeia apícola em todo o Brasil. O melhor da abelha africanizada é que ela está distribuída em todo o Brasil. A gente não tem regiões onde a abelha africanizada ela não exista. Praticamente do sul do Brasil, até mesmo um pouquinho da Argentina, pegando até o sul dos Estados Unidos, na região do Texas, na região da Califórnia, você tem a presença da abelha africanizada. É uma abelha que vai vir até você. Você não vai precisar colocar capital para comprar essa abelha, tirar dinheiro do bolso para comprar essa abelha. Eu vou mostrar para você logo na frente como que você vai fazer para implementar a atividade, capturar os primeiros enxames com um custo praticamente zero. Uma outra grande vantagem da apicultura para você na sua propriedade é que ela vai necessitar de uma pequena área de terra. Se a gente pensar aqui no nosso apiário, para quem não sabe, esse aqui é um dos nossos apiários, que é o apiário Meia Ponte. A área desse terreno aqui do apiário, ele dá quase 300 metros quadrados. Ele não chega a um lote urbano. Então ele não dá uma área nem de 12 por 30, ele dá em torno aqui de 10 por 30 para vocês terem uma ideia do tamanho da área. A propriedade, ela tem quase 15 alqueires, é muita terra. Aqui tem outras culturas, tem gado, tem suinocultura, tem avicultura. Mas olha só o tamanho da área que a gente precisou pegar aqui da propriedade para implementar o apiário. Quase nada. E normalmente essa área é aquele cantinho junto de uma matinha, aquele pedacinho de terra que você não utiliza em momento algum da sua propriedade. É aquele cantinho onde você vai implementar a apicultura e colocar as colmeias de abelha. Pensando você na sua propriedade rural ou na propriedade rural de algum amigo, de algum vizinho, de algum parente que você sabe que não está tendo a rentabilidade esperada, hoje são muitos os produtores rurais que têm uma faixa de terra que não rende nada. Está ali um pedaço de terra que não está gerando absolutamente nada. A gente sabe que hoje a demanda por alimento é muito alta. A possibilidade de você implantar a apicultura na sua propriedade, nesse pedacinho de área, igual vocês estão vendo aqui, do apiário Meia Ponte, isso vai gerar de você, vai necessitar de você o quê? Um impacto de investimento muito pequeno e uma rentabilidade muito alta. A possibilidade de você ter um retorno de um alimento saudável, um alimento que vai trazer vida, que vai trazer saúde, que vai trazer beleza à sua família, aos dos seus amigos e aos dos seus parentes, e isso mudar a história deles. A possibilidade de você mudar a história da sua propriedade do ponto de vista ambiental. Vocês estão vendo aqui o apiário Meia Ponte, uma área aqui onde tem gado na propriedade,
mas que tem também aqui o verde atrás de mim. A gente está falando da possibilidade de você trazer valoração àquela área verde da sua propriedade. Aquela área que você teve que destinar para a área de mata ciliar, que teve que destinar para a área de preservação permanente e que ela agora vai ter uma utilidade na produção de alimento, na produção do mel de abelhas. Existem propriedades rurais que não dá condição de você realizar outras atividades. Às vezes a pessoa ela faz ali uma análise de solo e encontra que naquele solo não dá para ele plantar nada. Às vezes a propriedade rural ela tem muito relevo, tem muita montanha. Às vezes você é dono de uma propriedade rural onde você não quer plantar mesmo. Você quer manter o verde, manter a floresta, manter as águas, manter a fauna, manter a flora. E a apicultura ela vem representar isso para você. A possibilidade de você pegar essa propriedade rural, que não tem jeito de você criar nada, ou mesmo que você não queira implementar nada, e trazer a implementação dessa atividade. A apicultura é uma atividade que vai manter a mata, que vai manter a floresta, que vai manter as águas, que vai manter a fauna, que vai manter a flora. Muito pelo contrário, você vai ter que plantar mais. Se já existe floresta, você vai implementar mais floresta. Se você ainda não tem floresta, você vai implementar aí um sistema de agrofloresta, que hoje é um grande diferencial para você produzir em áreas onde você queira manter um meio ambiente e ter ainda a apicultura como fonte de riqueza e renda dentro da sua propriedade. Quando a gente pensa no mel da abelha, que é o principal produto que quando você implementa a apicultura você objetiva produzir, a gente está pensando no alimento mais saudável que existe na natureza. Ao longo da história da humanidade, em torno de 10 mil anos, o único adoçante natural que sempre existiu foi o mel da abelha. Por volta do século XV foi que surgiu a cana-de-açúcar e a entrada do açúcar cristal na alimentação das pessoas. O açúcar cristal ele trouxe um conjunto de doenças muito grande, ligado aí à pressão alta, ligado à diabetes, ligado ao câncer. Praticamente essas doenças que são as principais hoje, que acometem a humanidade, elas têm raiz no consumo do açúcar cristal. Quando a gente pensa o mel da abelha, a gente está pensando em um alimento que só vai trazer vida, saúde e beleza. Que ele vai combater os radicais livres do seu organismo, que ele vai elevar o sistema imune do seu organismo contra bactérias, contra fungos, contra leveduras, contra vírus, contra doenças do sistema gastrointestinal, que vai tratar o seu cabelo, que vai tratar a sua pele, que vai tratar o seu sangue, que vai tratar o seu coração. Tudo isso a gente encontra respaldo nos principais sites de busca científicos, referendando o mel das abelhas na saúde humana, na beleza humana, em tudo que é bom para o ser humano. Agora pensa comigo a qualidade de vida que a apicultura pode trazer para você. Olha só esse cenário que está aqui atrás de mim, todo esse conjunto de mata, de fauna, de flora. Gente, o que tem de passarinho aqui fazendo uma festa, eu não sei se vai chegar aí no ouvido de vocês, mas está fantástico toda essa mata aqui, com esse conjunto de fauna e flora junto aqui comigo. Quando você implanta a apicultura na sua propriedade, a gente está falando de você manter esse verde na propriedade. Olha bem que coisa fantástica você ter isso na sua propriedade. Não é você ter campo aberto, não é você ter capim. O apicultor, quando ele vê uma floresta dessa, ele não vê apenas verde, ele não vê apenas árvores, ele vê a chance de produção de mel em grande quantidade. De maneira geral, nos últimos 50 anos no Brasil, foi passado a ideia de que a floresta não traz para a gente nada de riquezas de alimentos. Muito pelo contrário. A abelha prova o quanto de alimento que ela traz. A possibilidade que você tem de implementar todo um ritmo de qualidade de vida para você ir para dentro da mata, você respirar o verde, você respirar a natureza, você sentir o cheiro das plantas, o cheiro das flores, você chegar junto do apiário, sentir o cheiro do mel. Quando a gente pensa em apicultura, é a chance que você tem de tirar... Eu ainda estou aqui de roupa, está completo. Mas quantas vezes eu chego aqui e tiro aqui toda a roupa, eu fico aqui de bermuda com os pés no chão. Ter contato com a terra,
ter contato com as águas, ter contato com o verde, ter contato com o cheiro da natureza, ter contato com o cheiro do mel, com o cheiro das abelhas. Isso é sensacional. A chance de você sair do concreto, a chance de você sair daquela confusão do trânsito, gente buzinando, aquele estresse violento, e aí você chega nesse verde, é o barulho das abelhas, é o barulho dos passarinhos, são as árvores com todo verde, a folha caindo, você respirar um ar puro. Tem coisa melhor do que isso? O meu convite para vocês é que vocês implantem a apicultura na propriedade de vocês e transformem a apicultura na chance de devolver a você a qualidade de vida que lá atrás, eventualmente, você tenha perdido. Você já descobriu as vantagens da apicultura e viu o quanto que ela pode mudar a história da sua propriedade. Se você tem aí a sua chacrinha pequenininha, no interior, que não está rendendo nada, que não está produzindo nada, você vai escolher uma área igual a que a gente mostrou do nosso apiário para você implementar a apicultura. E ali você vai nascer toda a sua criação de abelhas, as suas capturas de enxames para iniciar a implantação do seu apiário. Esse é o seu primeiro passo. Então, se você está na sua propriedade, que não está rendendo nada, que você tem um pedacinho de terra, que não está chegando nada para você, que não está gerando a riqueza e a renda que você espera, então você vai ter na apicultura a possibilidade de transformar a sua propriedade em uma propriedade efetivamente rentável. Às vezes você tem uma terra pequena, um pedacinho de área pequenininha, que não dá para você fazer uma plantação adequada, que não dá para você fazer uma criação de algum animal na sua propriedade. Às vezes a terra não é adequada, às vezes é muito sinuosa, às vezes tem muito relevo. Você tem condições de implementar dentro daquela propriedade a apicultura e transformar a apicultura na atividade que vai trazer renda para a sua terra. E a grande propriedade, você que tem aí vários alqueires de terra, que já tem a criação da bovinocultura, da suinocultura e da avicultura, e que vai ter a possibilidade de implantar também a apicultura como mais uma alternativa de geração e de riqueza e renda para a sua propriedade. Se você tem uma propriedade rural que já é produtiva, que já traz para você ali o lucro de outras atividades agropecuárias junto a ela, você vai ter a possibilidade de implementar também a apicultura. Não tem nenhum impeditivo de você colocar a apicultura junto de uma fazenda que já tem ali a bovinocultura, que já tem a suinocultura, que já tem a avicultura, nada impede. Você não pode perder isso de vista. Por quê? Porque hoje quem tem terra tem também uma despesa muito alta naquela terra. E como a apicultura ela representa um investimento muito pequeno com uma rentabilidade muito elevada, ela vai ajudar você a incrementar a sua propriedade junto daquilo que você já realiza dentro dela. E para você que não tem terra, de repente você mora na cidade e não tem nenhum palmo de terra. Você procurar a propriedade de um amigo, de um vizinho, de um parente e propor a ele a implementação de uma atividade de apicultura. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu quero que você conheça a história do nosso colega Etevaldo Galvão, que não tem nenhum pedaço de terra e que já tem a apicultura implementada, 2 apiários implementados dentro da atividade dele e que mudou a vida dele com a apicultura. Bom, meu nome é Etevaldo Alves Galvão, eu tenho 55 anos e sou gerente de uma loja aqui em Goiânia. Sou apicultor, mas com fazendas dos outros. Não tenho fazenda. Eu só tenho, onde ficam meus apiários, a fazenda de um é de um padrinho meu e outro é de um amigo irmão meu. Que na época eu conversei com eles, o meu padrinho já tinha abelha, né? Ele tinha, mas era bem rústico, ele não tinha não tinha custo nenhum e só deixava as abelhas lá, de vez em quando ia lá, pegava, jogava dentro de um balde, aquele mel. Coloquei mais caixas lá, a gente capturou mais abelhas e ele fica lá. Eu não posso nem tanto ir lá, eu fico por pouco tempo, de 15 a 20 dias que eu posso ir. E quando eu vou é quando ele também vai, que ele também não tem tempo para ficar olhando, né? E depois veio um colega meu, um amigo meu, que tem uma fazenda também aqui em
Hidrolândia. Então, são meus parceiros. E aí, a minha produção com eles, eu faço a divisão, divido tudo com eles. O meu padrinho de Piracanjuba, ele não tem jeito, ele quer participar. Ele para o que ele está fazendo quando eu vou para poder participar comigo. Ele gosta também. Ele aí é um senhor já de 78 anos e vai e pega mais do que eu. Ele é mais forte do que eu para mexer, né? E esse me acompanha, não tem jeito, ele me acompanha. O que eu tenho em Hidrolândia, que é o outro parceiro meu, ele é aqui da cidade também, não vai pouco lá, né? Então é só para acompanhar. Mas aí tem os peão que quando eu tenho possibilidade, eu falo com eles, pego, ó, aconteceu alguma coisa? Ah, não fui lá não, mas depois eu vou passar lá para ver. Se tiver alguma novidade, aí eu me programo para ir lá, né? Se tiver alguma caixa caída, aí eu vou. O ano passado eu colhi 200 e poucos quilos de mel, sem possuir terra, só dos meus parceiros mesmo, que não tem nenhum vínculo financeiro nessa parceria. Não quero parar, até quando eu puder mexer, eu quero mexer, eu quero estar sempre aprendendo alguma coisa. Você que de repente trabalha em uma propriedade rural, que trabalha ele como caseiro, como capataz, como fazendeiro, que não tem nenhum pedaço de terra e que trabalha para alguém, você pode implementar também a apicultura. Você procurar o seu patrão, procurar o seu dono de propriedade e propor a ele a implantação da apicultura. Conhece a história do seu João de Abadiânia, que trabalha numa propriedade rural e que trabalha com apicultura aos finais de semana, sábados e domingos, e que mudou a vida dele com a apicultura. A gente está aqui então hoje, né, com o seu João, com a dona Rosália. A gente veio aqui, né, para poder conhecer o trabalho dos dois aqui. Armindo, eu trabalho nessa fazenda aqui com gado. Tiro um leitinho, cuido um pouco de gado branco e iniciei a mexer com abelha. E estou gostando demais. Eu comecei com 3 colmeias, aí foi aumentando. Quando eu vi que era bom, comecei a esparramar a caixa isca, comecei a pegar enxame que aparecia. Olha que beleza. Isso aqui, Armindo, é a minha paixão. No ano passado eu colhi meia tonelada de mel. Antes, sem eu saber sem eu participar do curso da Companhia da Abelha, era metade. Depois do curso da Companhia da Abelha, eu passei para meia tonelada. Seu João, e sobra mel depois que o senhor... Não sobra mel? Não. Eu colho, por exemplo, em outubro, dia 7 de outubro, dia 10, depende da chuva, 3, 4 meses... Acabou tudo. Só fico para minha despesa. Tem vezes que eu tiro da minha despesa para atender o cliente. O mel já está dando um pouquinho mais do que eu ganho aqui na fazenda. É mesmo? É. Sendo que não precisa mexer com a abelha todo dia, eu só mexo todo domingo. Então isso não atrapalha em nada as atividades do senhor aqui na fazenda? Não me atrapalha em nada. Essa é uma mesa desoperculadora, um decantador, e essa maior aqui é uma centrífuga. É aqui que eu faço a extração do mel. Essa caminhonete, metade do meu trabalho aqui na fazenda, meu salário, metade abelha, ou mais. É muito gratificante mexer com abelha. Eu costumo falar que quem começa a mexer com abelha, não sai mais não. Isso aqui, amigo, isso é bênção de Deus. Só tem que agradecer. Muitos apicultores desde já se perguntam onde eu posso montar o apiário. Antes de falar aonde você vai montar o apiário, eu vou falar para você aonde você não pode montar o apiário. E o primeiro local é na cidade. Existem muitas pessoas que me ligam ou passam um e-mail para o meu suporte perguntando: professor, eu moro na cidade junto de um parque dentro da área urbana, mas é muito verde, dá para mim colocar um apiário? Ou então o outro apicultor: professor, eu moro em um bairro aqui da cidade, mas é o último bairro. O muro meu de fundo, ele já dá para uma área de pasto na área rural. Dá para mim montar apiário?
Meu amigo, minha amiga, não dá para montar apiário na cidade. Apiário não é para a cidade. A abelha não é para a cidade. A abelha é para você implantar na área rural, onde tem verde, onde tem essa mata igual vocês estão vendo aqui. Esse é o local que você vai implantar o apiário. Normalmente essas áreas de mata, elas estão aonde? Elas estão afastadas da área urbana. A abelha é um animal que é tranquilo de criar, desde que você use o material de segurança. Mas se você expõe a abelha a uma área urbana, corre o risco de atingir um idoso, uma criança, uma senhora, às vezes uma pessoa doente, e aí você vai estar trazendo um problema para você. Então a abelha é na área rural. Ah, professor, mas eu não tenho terra na área rural, então eu não posso criar abelhas. Na cidade não. Mas aí você vai aprender com a gente aqui no curso como que você vai conseguir essa área rural com um amigo, com um parente, com um vizinho, para poder iniciar o seu negócio de criação de abelhas. Outros apicultores ainda me perguntam ou mandam um e-mail: ah, professor, eu moro numa área rural, ou eu tenho uma chácara na área rural, mas ela é vizinha a uma área de lixão. Dá para mim implementar o apiário? Também não dá, meu amigo. Se você tem uma área de lixão do lado da sua propriedade rural, ali o caminhão do lixo, ele joga resto de açúcar, ele joga resto de carboidrato, ele joga resto de refrigerante, ele joga resto de café. O último mel que você vai produzir ali é o mel da flor. Você vai produzir mel de Coca-Cola, mel de café, mel de lixo, mel de animal em decomposição, mel de alimento em decomposição, e aí não é mel. Aí você não está produzindo o alimento mais saudável do mundo. Você está produzindo ali um alimento que está contaminado. Porque a abelha, ela invariavelmente, pode acontecer dela buscar alguma coisa naquele lixão. Mesma coisa. Aqui no nosso treinamento você vai aprender como você implementar o apiário em uma outra área, no terreno de um amigo, de um vizinho, de um parente, que vai estar longe do lixão. E aí você produzir o alimento mais saudável do mundo, que é o mel das abelhas. Uma outra dúvida que todo mundo também pergunta e manda e-mail direto para o nosso suporte é a respeito da questão ética e legal da montagem do apiário. Quais são os formulários, os registros que eu preciso estabelecer para ter o meu apiário produzindo? Vamos lá! A abelha africanizada brasileira, ela não é um animal nativo do Brasil. A abelha africanizada brasileira é um animal exótico, que veio introduzido de um outro continente do planeta. Pelo fato de não ser um animal nativo do Brasil, ele não tem competência de ser trabalhado pelo IBAMA. Você não precisa implementar registro no IBAMA para poder ter o seu apiário. É muito tranquilo, só isso aí já é uma economia de etapa muito grande para você. Depois que você ter o seu apiário montado, com as abelhas efetivamente trabalhando e produzindo, você terá que fazer apenas uma comunicação à inspeção agropecuária do seu estado, que não tem nada a ver com o IBAMA. A gente está falando da comunicação do rebanho apícola para a atividade agropecuária do seu estado junto à Secretaria de Agricultura. E isso é muito fácil, é um processo gratuito que muitos estados hoje fazem online e que vai tornar o teu apiário legal. Dessa maneira, isso vai abrir para você as condições de você buscar as políticas públicas envolvendo a apicultura do seu estado, aí para o seu apiário, políticas de financiamento junto a instituições bancárias para poder tornar válido o seu processo de produção de mel. Meus amigos, a gente agora vai conversar um pouco para mostrar para vocês qual que é o material básico e o nome desses materiais que vocês vão precisar para vocês se tornarem apicultores, apicultoras. Vai ser uma aula muito interessante, onde vocês vão tomar um contato com a nomenclatura de cada material. E aí a gente vai apresentar para vocês todo esse trabalho que eu tenho plena convicção vai começar a sedimentar o seu caminho para a produção de mel. Muitos apicultores se perguntam qual que é a abelha que a gente trabalha.
A gente já falou para vocês dentro da aula que a gente trabalha com a abelha africanizada. A gente trabalha com a Apis mellifera, que é a sem raça definida. É aquela mestiça, mistura da africana com a europeia pura, que é a abelha africanizada, a Apis mellifera africanizada. Mas muita gente se pergunta, mas professor, por que você não trabalha com abelha sem ferrão? Por que você não trabalha com as abelhas nativas, as abelhas do nosso Brasil? Meus amigos, as abelhas nativas, elas são importantíssimas em todo o processo biológico nas Américas e para o planeta. São abelhas fundamentais no processo de polinização das plantas, são abelhas fundamentais no processo de pulverização das sementes das plantas no ambiente, da manutenção da fauna e da flora. Mas são abelhas que são limitadas no que diz respeito ao processo da produção de mel. São abelhas que não têm um processo de escala de produção. Uma colmeia, por exemplo, de abelha jataí, ela vai produzir ali em torno de 100, 150 ml de mel por ano, estourando ali meio litro por ano, se ela for uma colmeia campeã. Uma colmeia de abelha uruçu, ela vai produzir ali 3 litros por ano. Uma colmeia de abelha mandaguari, ela vai produzir ali em torno de 1,5 litro por ano. Então a produção de mel é muito pequena. Quando a gente já pensa na abelha africanizada, a gente já está falando de uma mesma abelha que tem o mesmo impacto positivo para a natureza em relação às abelhas nativas, mas que produz uma quantidade até 60, 70 vezes maior comparado às abelhas nativas, que é a abelha africanizada, a abelha com ferrão. O objetivo da Companhia da Abelha é tornar escalável o processo de produção de mel. O processo da Companhia da Abelha é mostrar para vocês a superprodução de mel. E ela vai ser alcançada com a abelha com ferrão, com a abelha Apis mellifera africanizada. Em cima dessa abelha africanizada, foi feito um desenvolvimento ao longo dos anos da apicultura de toda uma indústria da apicultura no que diz respeito ao desenvolvimento de materiais e equipamentos para o trabalho da apicultura. O principal pesquisador do setor apícola no planeta foi o pesquisador, biólogo e apicultor Lorenzo Langstroth. Lorenzo Langstroth, ele viveu no século XIX nos Estados Unidos e observando abelhas dentro de cupinzeiros, ele observou os favos construídos em paralelo dentro dos cupinzeiros. O Lorenzo Langstroth, depois de quase 10 anos de observação das abelhas no ambiente, ele desenvolveu o modelo da colmeia com quadros móveis. E ele nomeou essa colmeia de colmeia Langstroth, que é o sobrenome dele. Essa colmeia Langstroth, lá no século XIX, ela começou a espalhar por todo o mundo o modelo de caixilhos móveis que você podia retirar os quadros e ver a situação dos quadros. Esse modelo hoje é o mais difundido no mundo. Todos os países do mundo, Estados Unidos, Europa, países asiáticos, todos utilizam a colmeia Langstroth. Existem outros modelos de colmeia, a colmeia Schenck, a colmeia Jumbo, a colmeia Dadant, existem vários modelos. Todos esses modelos, eles foram um aperfeiçoamento a partir da colmeia Langstroth, também com caixilhos móveis. Mas a primeira colmeia que foi a do professor Langstroth foi a colmeia que dominou o planeta. No Brasil, em 2008, o Ministério da Agricultura ele enviou um projeto de lei para o Congresso Nacional, onde foi votado o modelo da colmeia Langstroth como modelo padrão para a apicultura nacional. Não que outros modelos eles não possam ser utilizados, mas o modelo adotado para os projetos de políticas públicas no Brasil, na área de apicultura, eles seguem o modelo da colmeia Langstroth. E como que é essa colmeia? Esse é o ponto que eu acredito que vocês estão querendo conhecer muito. Ela é composta de várias unidades móveis nela. A primeira parte da colmeia Langstroth que eu quero mostrar para vocês é o fundo da colmeia. O fundo da colmeia, meus amigos, ele é essa peça aqui, ó. Pode observar no fundo da colmeia que tem um lado do fundo que ele é mais alto, olha aqui, ó, ele é mais alto, e o outro lado que é mais baixo, ok?
quando a gente instala esse fundo da colmeia, vocês vão ver daqui a pouquinho a colmeia instalada, esse lado aqui que é mais alto, ele vai permitir uma entrada maior de ventilação dentro da colmeia. Então é utilizado esse lado da colmeia naquelas regiões de clima mais quente. Quando é uma região de clima mais frio, no período do inverno, a gente vira o fundo da colmeia, que fica um alvado, uma entrada mais baixa. Vou colocar aqui, ó, o fundo da colmeia no suporte, nós vamos falar daqui a pouquinho no suporte. Então aqui está o fundo, já apoiado no suporte da colmeia. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o suporte. Depois, na colmeia Langstroth, a gente tem o ninho da colmeia. O ninho da colmeia, pode observar, que ele tem aqui uma dimensão mais alta, ele é mais alto, olha só. Tem aqui a melgueira, que é mais baixa, e tem o ninho, que é mais alto. Esse ninho, ele é composto de quadros móveis, conforme foi desenvolvido lá pelo professor Langstroth no século XIX. Então, olha aqui, o quadro, ele sai normalmente da colmeia aqui, ó. Nesse quadro aqui, é onde vai ocorrer o quê? O desenvolvimento da família da abelha. Por que essa caixa chama ninho? Porque é o ninho. O nome já está dizendo, é redundante. Então eu tenho aqui os caixilhos móveis e aqui as abelhas vão construir o quê? Construir os favos. Os favos onde a rainha vai botar os ovos, onde as abelhas vão armazenar parte do mel que vai alimentar as abelhas, onde elas vão armazenar o pólen, que vai ser a fonte de proteína para ela. Tudo isso vai acontecer aqui no ninho. O ninho, ele é sempre mais alto. Esse ninho, ele vai ser colocado aqui por cima do fundo da colmeia, olha só. Coloquei aqui o ninho. Ele não é encaixado, ele não é parafusado, ele fica solto mesmo. A abelha, ela vai colar todas as ranhuras aqui com própolis. Ela vai pegar as ranhuras entre o fundo e o ninho e vai colar tudo isso com própolis. Então aqui eu tenho fundo e aqui eu tenho ninho. Quando eu coloco o ninho por cima do fundo, nasceu agora o conceito do alvado. O que é alvado? Alvado, meus amigos, é o termo técnico usado dentro da apicultura para se referir à entrada da colmeia. Então olha aqui que legal, a entrada da colmeia é essa aqui, ó. A abelha, ela vem voando, aqui tem a pista de pouso, ela vai pousar, vai andar normalmente e entrar para dentro da colmeia. Vai entrar e vai sair, esse é o alvado da colmeia. Lembra que eu falei do alvado frio e do alvado quente? Aqui o alvado é a parte mais alta dele, olha só. É o lado mais alto do alvado. Aqui é o alvado que você vai utilizar naquelas áreas que são muito quentes, para permitir uma ventilação melhor. Naquelas áreas onde tiver uma área muito fria, que estiver fazendo muito frio, você vai virar esse fundo da colmeia, que vai utilizar a parte mais baixa. Então vai entrar menos ventilação. Isso vai ajudar a abelha na manutenção do calor no ninho da colmeia. Quando eu tenho aqui esse ninho que a abelha está trabalhando, ela vai construir os favos em todos os cantos dessa colmeia. Os 10 quadros, os quadros móveis, ela vai estar construindo aqui favos, a rainha vai estar botando, ela vai estar depositando mel, depositando pólen para a manutenção dela. Quando os 10 quadros do ninho, são 10 quadros iguais a esse, estiverem todos trabalhados, todos construídos, é sinal que a sua colmeia se tornou uma colmeia adulta. Então a colmeia só é adulta quando ela está com os 10 quadros do ninho completos. Enquanto ela não é uma colmeia adulta, você ainda não tem condições de produzir mel, de produzir pólen, de produzir própolis. Você não tem condição de fazer nada. Ela tem que crescer para se tornar uma colmeia adulta. Daqui a pouco, dentro da nossa aula, a gente vai mostrar para vocês como que é as obtenções de abelha, capturas de enxame, caixas iscas, tudo mais. Quando você capturar um enxame de caixa isca, vai ser uma caixinha pequenininha, que vai ter 5 quadros iguais a esse. São os mesmos quadros do ninho que vai para dentro da caixa isca. Quando você capturar esse enxame, ele vai ser um enxame filhotinho. Ele vai construir os 5 quadros da caixa isca. Terminou os 5 quadros da caixa isca, nós vamos mostrar para vocês também a transferência do enxame de caixa isca para dentro do ninho. Vocês vão ver. Ele ainda continua um enxame bebê. Quando é que ele vai se tornar um enxame adulto? Quando ela tiver construído o favo nos 10 quadros do ninho. Uma vez que construiu o favo nos 10 quadros do ninho, a sua colmeia está pronta para produzir
o delicioso mel que você tanto almeja. E é aí que vem a outra parte da colmeia, que é a melgueira. A melgueira, ela é muito parecida com o ninho, só que ela tem uma diferença. Ela é muito mais baixa. O ninho, ele tem uma altura de 24 centímetros. A melgueira, ela tem uma altura de 14 centímetros. Exatamente para fazer o quê? Facilitar na hora de você transportar essa melgueira cheia de mel. Então ele também tem 10 quadros. Esses 10 quadros que tem também a altura menor, a gente vai colocar essa melgueira por cima aqui da colmeia. Aqui no curso vocês também vão ver isso. Vocês vão ver eu colocando a melgueira para a produção do mel. Então, dessa maneira, você vai estabelecer o processo de produção. Então, vamos supor que eu tenho aqui um ninho, vou chegar, vamos partir para a produção do mel. Vou simplesmente chegar e colocar a melgueira. Por fim, eu vou ter a tampa da colmeia. A tampa da colmeia que vai fazer a proteção da colmeia, vai fechar aqui a colmeia, ó. Vamos colocar aqui a tampa normal de madeira, nas dimensões da colmeia Langstroth. Eu fechei aqui, lacrei a colmeia, tá tudo certo. Eu ainda tenho que fazer uma última proteção na colmeia, que é a proteção da caixa de madeira em si. Eu não vou simplesmente pegar essa caixa de madeira e colocar no ambiente, sujeita à ação do tempo, à ação da chuva, à ação do sol, à ação do calor. Então eu preciso estabelecer uma cobertura na colmeia. Você pode pegar uma telha de vinil normal, de fibrovinil, né? Que é metade aquecimento, metade fibrovinil. Você vai cortar essa telha nas dimensões da colmeia e você vai colocar essa telha aqui por cima para proteger a sua caixa. Pode observar, sempre quando você vê um vídeo, que você vê uma reportagem mostrando o apiário, você tem toda essa estrutura montada. Toda essa estrutura da colmeia, ela pesa aqui aproximadamente 23, 24 quilos. Então você precisa ter uma estrutura de ferragem, que é o suporte da colmeia, para poder aguentar o peso da colmeia. Aqui 23, 24 quilos é a sua caixa de madeira. Quando isso aqui estiver cheio de abelhas, isso vai aumentar o peso para aproximadamente 60 a 70 quilos. Se você partir para a superprodução de mel, você vai chegar lá no final da florada, no final da safra do mel, com essa estrutura pesando aproximadamente 200 quilos. Então tem que ser uma ferragem que dá conta, que suporta o peso, mas que ao mesmo tempo seja fácil a instalação dele. Esse processo também, aqui dentro do curso, vocês vão aprender como que você vai fazer a instalação desse suporte da colmeia, tá ok? Existem ainda outros 2 acessórios que eu quero mostrar para vocês que são muito importantes dentro do trabalho da apicultura, tá bom? Tem um processo que vocês vão precisar estabelecer aí na criação de abelhas de vocês, que é o transporte dessas abelhas. Nós vamos mostrar isso para vocês, fiquem tranquilos. Eu estou aqui para poder mostrar o material que vocês vão utilizar. Então, no processo de transporte, existem 2 trabalhos que você faz. Vocês viram que a colmeia, ela tem uma tampa. Então, vamos supor que você está com a sua colmeia com abelhas que você já capturou, que você pretende transportar. Então, você não vai simplesmente fechar a boca da colmeia, colocar dentro do carro e levar. A abelha precisa respirar. 20 minutos a abelha presa aqui dentro, ela começa a morrer. Então você precisa colocar as telas no lugar para a abelha poder respirar. Para você fazer o transporte, a gente utiliza o quê? A gente utiliza a tela de transporte, que é uma tela toda furada, que vocês devem estar me vendo através da tela. A abelha vai respirar normalmente através dessa tela e eu vou colocar aqui no lugar da tampa. Eu vou passar uma fita, eu vou passar um arame, alguma coisa para poder travar essa tampa aqui, para a abelha poder respirar através da tela. Dessa maneira ela não morre sufocada. E a próxima tela que eu vou utilizar no processo de transporte é a tela de escape invertido. Então aqui eu tenho aqui 5 furos. Esses 5 furos, existe aqui no verso dele, atrás dele, os ductos por onde a abelha vai entrar, que é o escape invertido. Esse escape invertido ele tem um objetivo. A abelha entra, mas não sai. Ela consegue entrar,
mas não consegue sair. Então essa tela de escape invertido, eu vou chegar e vou colocar ela aqui, ó, na boca da colmeia, tá? Vou adaptar ela aqui direitinho para ela ficar encaixadinha, bonitinha, tem uns locais aqui para parafusar, né? E ela vai começar a entrar por essa tela para você fazer o transporte. Não, professor, mas está muito confuso. Calma, nós vamos mostrar para vocês aqui no curso como que é esse transporte. A gente vai fazer lá no apiário, transportando a abelha para você ver como que é feito o processo. Fiquem tranquilos. O importante é você lembrar a nomenclatura disso tudo. A tela de transporte, a tela de escape invertido. Na colmeia Langstroth, você lembrar que você tem o fundo da colmeia, que você tem o ninho, que o local que a abelha entra chama alvado, que a melgueira, lembra desse nome? É o local onde a abelha vai trabalhar para depositar o mel. Que você tem a tampa da colmeia, que você tem a cobertura da colmeia, que você tem o suporte da colmeia na ferragem apropriada para suportar o peso da colmeia, e dessa maneira você está pronto para poder trabalhar e partir para a sua criação de abelhas. Na aula de hoje, você teve a oportunidade de aprofundar tudo referente à importância da apicultura e à validade da apicultura na criação de abelhas para você implementar aí na sua propriedade. Eu tenho plena convicção que você saiu aqui com informações que você nunca viu, que você não tinha nem ideia da importância da apicultura para o nosso dia a dia, para o planeta, na produção do alimento mais saudável do mundo. A nossa aula de amanhã você não pode perder, porque amanhã a gente vai para a prática de fato. A gente vai lá para o apiário mostrar como que você abre o apiário, como que você conversa com o dono da propriedade, como que você estabelece o contrato, como que você limpa o apiário, como que você instala os suportes, como que você deixa o apiário pronto para receber o seu primeiro enxame de abelhas. Essa aula, ela é essencial para você que pretende montar o negócio da criação de abelhas e da produção de mel. Gostou dessa nossa aula de hoje? Se você gostou dessa aula, eu vou querer que você acesse embaixo aqui, na nossa plataforma aqui do curso, no nosso portal, onde tem o espaço para você deixar o comentário, para você dizer o que você achou da aula, se você gostou, se você não gostou, a sua dúvida você já pode começar a mandar aqui para mim poder anotar, porque mais tarde, às 7 horas, a gente vai ter a nossa live tirando a sua dúvida de hoje. Eu vou estar te esperando lá às 19 horas. E com aquele sorteio maravilhoso, daquele brinde sensacional que já vai dar um impulso ainda maior para o seu projeto de apicultura. Te espero lá às 19 horas em todas as nossas redes sociais. Até mais tarde, meus amigos. Valeu!